Olá, muito bom dia para você, tudo bem? Hoje é terça-feira, dia 7 de fevereiro de 2017. Começa agora mais uma edição do Link Record News. Falamos de São Paulo para todo o Brasil e para vários países pela Record TV Internacional. 7 de fevereiro é celebrado o Dia Mundial da Internet Segura. A iniciativa global acontece desde 2004, com o objetivo de promover a conscientização em torno do uso seguro e ético do mundo digital. A ideia é divulgar perigos na rede mundial de computadores e a responsabilidade de todos em garantir um ambiente virtual que promova a cidadania e o respeito aos direitos humanos. O mote da campanha é Unidos para uma Internet mais positiva. Mas hoje a gente quer saber, você já foi vítima de algum crime pela internet? Esse é o tema da nossa enquete de hoje. Para votar, entre nas redes sociais. Use a hashtag LinkRecordNews ou compartilhe o que você pensa enviando uma mensagem para o nosso WhatsApp. Seguimos com outros destaques do noticiário. Violência no Espírito Santo, policiais não saem dos quartéis e criminosos não param de agir. Mais de 60 pessoas foram assassinadas em 3 dias. Senado vai analisar na semana que vem a indicação de Alexandre de Moraes para o STF. Michel Temer indicou o atual ministro da Segurança Pública e Justiça para ocupar a vaga de Teori Zavascki no Supremo Tribunal Federal. Flagrante, câmera registra momento em que um meteoro cruza o céu de cidades dos Estados Unidos e do Canadá. Divida a sua opinião com a gente, participe do nosso jornal, porque começa agora a primeira edição do Link Record News. O Link Record News começa com informações da onda de violência no Espírito Santo. O Exército já está nas ruas. Policiais não saem dos quartéis e, com isso, criminosos agem em várias cidades da região. Mais de 60 pessoas foram assassinadas em 3 dias. Uma cidade vazia. A noite em Vitória foi assim, sem ninguém nas ruas. O transporte público foi suspenso. A população está amedrontada com a onda de violência que não deu trégua, mesmo com os militares do Exército nas ruas. Nossa equipe flagrou o momento em que pessoas estavam levando mercadorias desse supermercado. A Polícia Civil foi chamada e prendeu um ladrão. Nessa loja de eletrodomésticos, quase tudo foi levado. A estante de televisores ficou assim, vazia. No chão, caixas que embalavam os produtos. Alguns comerciantes recorreram a cães para garantir a segurança. Outros passaram a noite na frente da loja para evitar os saques. O Exército nas ruas foi parte da estratégia do governo do estado em proporcionar segurança à população, mesmo sem a polícia militar. São cerca de 150 homens atuando na região metropolitana de Vitória e mais de 1.000 em todo o estado. E enquanto nós estávamos filmando aqui na Glória, em Vila Velha, a Guarda Municipal prendeu 3 pessoas em um veículo que tinha armas e mercadorias supostamente roubadas. Esse trabalho da Guarda aqui na região tem acontecido principalmente próximos aos patrimônios da Prefeitura. Eles consistem em abordagens dos veículos para inibir a ação de criminosos. Os detidos eram 2 homens e uma mulher que estavam neste veículo branco. Está mais difícil também chegar à Vitória. A empresa que administra o trem que liga Minas Gerais ao Espírito Santo cancelou as viagens. O transporte só vai voltar a circular quando o clima de insegurança tiver fim. A chegada do Exército em Vitória foi comemorada pelos moradores. É isso aí! Os militares desembarcaram no início da noite e já começaram a patrulhar as ruas da capital capixaba. Desde o fim de semana, a violência tem aterrorizado quem vive na cidade. Da sacada de um prédio, uma mulher registra pessoas armadas na rua. Todo mundo correndo, há um pânico. Da janela, um morador flagra o roubo de um carro. O motorista é rendido por 3 homens armados que fogem com o veículo. O outro flagrante mostra suspeitos atirando à luz do dia, no meio da rua. Vários carros e um ônibus ficam no meio do tiroteio. Olha isso. Em Vila Velha, é o flagrante do momento em que 2 homens roubam as pessoas que estavam num ponto de ônibus. Numa das principais avenidas da cidade, parecia feriado. Nenhum comércio abriu as portas nesta segunda-feira.
São 11 horas da manhã agora, tudo fechado. Literalmente, o Espírito Santo está vivendo um toque de recolher. Que vergonha. Tanta violência tem esvaziado a cidade. Até os turistas vão ter que mudar o destino. Quem tinha passagem de trem comprada para as cidades capixabas não vai poder viajar. A Vale suspendeu a viagem de Minas até o estado vizinho. A empresa afirma que a medida é temporária. O trem só volta a circular para o litoral capixaba quando a onda de violência passar. Que pavor. Criminosos incendiaram uma base da Polícia Militar em Vila Velha. Nenhum policial estava no local. Da base da PM sobraram apenas ferro e alumínio retorcidos. Tudo foi consumido pelas chamas. Parou um carro, desceu um cidadão com a gasolina, jogou no trailer e aí só botou fogo e foi embora. A base existia há 8 anos. Numa parceria entre a Polícia Militar, os moradores e a faculdade particular que funciona por ali. Nós temos aqui nessa praça projetos esportivos, 10 projetos voltados para o esporte, gratuito. Então, nós temos aqui também uma feirinha comunitária de alimentação, onde tem 14 barracos. E esse trailer inibe o tráfico na comunidade. Há 8 anos atrás, existia muito tráfico nessa praça. Era uma praça abandonada e esse trailer inibe. Agora nós estamos aqui preocupados com a ausência do trailer e a ausência dos policiais. Uma mulher foi morta em Vila Velha, na região metropolitana de Vitória. Moradores viram homens atirando, mas até agora a polícia não identificou os suspeitos. O crime aconteceu na rua Iconha, em Riviera da Barra, Vila Velha. A vítima, identificada como Kátia Ferreira de Almeida, de 18 anos, foi morta com 3 disparos de arma de fogo. Por aqui, ninguém quis gravar entrevista. Moradores disseram apenas que a região é frequentada por usuários de drogas. Uma testemunha contou que um carro branco passava aqui pela rua e um dos ocupantes efetuou os disparos. Parentes disseram que Kátia era moradora do bairro Divino Espírito Santo e estava passando uns dias na casa da irmã. Uma câmera de vídeo monitoramento de uma empresa da região pode ter registrado o crime. Curiosos acompanharam o trabalho dos peritos da Polícia Civil. O corpo de Kátia foi levado para o Departamento Médico Legal. A Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa vai investigar o caso. Ainda não se sabe a autoria do crime. E agora a gente fala ao vivo com o repórter Luiz Ardini, que acompanha toda a movimentação e essa situação de violência em Vitória, no Espírito Santo. Luiz, bom dia. Bom dia. Bom, hoje foi mais um dia de muita insegurança aqui no Espírito Santo. A população está com medo de sair nas ruas. Muitas escolas, faculdades, o comércio está fechado, unidades de saúde também estão fechadas. A população está refém dentro de casa, com medo de sair nas ruas, por conta da violência que temos registrado aí nos últimos dias aqui no Espírito Santo. Luiz, você disse que o comércio, as unidades de saúde estão fechadas. Sabemos também que escolas, desde ontem, não funcionam. O que está aberto? O que, nesse momento, funciona na região? Olha, poucas instituições estão abertas, né? Os bancos estão fechados, as escolas também suspenderam as aulas desde ontem. Neste momento eu estou aqui em Vitória, em um bairro chamado Jardim Camburim, em frente a uma escola que também está fechada. Eu acabei de conversar com pessoas aqui nas ruas, muito preocupadas, procurando supermercados abertos, por exemplo, para comprarem alimentos e não estão conseguindo, porque os supermercados estão fechados, né? Então a população está insegura, apesar da vinda dos homens do Exército para as ruas, que vieram desde ontem à noite, né? O Exército está nas ruas desde a noite de ontem aqui na Grande Vitória. Homens das Forças Nacionais também estão no estado, mas mesmo assim a população ainda se sente muito insegura, ela ainda tem medo de vir para as ruas e retomar as suas atividades normais. Agora, Luiz, você disse que os homens do Exército, então, já estão aí desde ontem, os homens também da Força Nacional de Segurança. Mesmo assim, as pessoas estão preocupadas. Esse policiamento feito por esses militares, ele está sendo ostensivo nas ruas? Você consegue enxergar esse policiamento? E mesmo assim, as pessoas estão receosas de saírem às ruas? Mesmo assim as pessoas estão inseguras, elas saem, mas saem com medo, mesmo
com a força militar, mesmo com o Exército nas ruas. Nós, a caminho de uma pauta aqui que nós estamos produzindo, encontramos com um grupo, né, de homens do Exército e eles estavam fazendo a segurança ostensiva, né? Eles estão nas ruas, eles estão acompanhando a movimentação da população, eles estão também nos terminais de ônibus, porque hoje, pela manhã, os ônibus não circularam, eles deixaram de circular ontem, a partir das 4 horas da tarde. Hoje pela manhã, por volta de 9 horas, o Sindicato dos Rodoviários se reuniu com os empresários, né, de transporte coletivo e eles decidiram que o serviço de transporte coletivo voltaria a funcionar gradualmente a partir das 9, 10 horas da manhã. Eu estou aqui numa rua, estou vendo a movimentação dos ônibus, alguns ônibus já estão circulando, mas a gente percebe que tem poucas pessoas saindo, pegando ônibus nesse momento. Luiz, como é que estão as negociações com os policiais militares em greve nesse momento? Ontem nós conversamos aqui ao vivo na segunda edição do Link Record News com o André Garcia, secretário de Segurança Pública do Espírito Santo. Ele disse que enquanto os policiais não voltassem ao trabalho, as negociações não seriam retomadas. Ainda segue nessa mesma situação, sem diálogo entre as partes aí, para que todos voltem ao trabalho? Segue sim. Os manifestantes, né, que são os familiares dos policiais militares, eles continuam ocupando os quartéis e as companhias aqui na Grande Vitória, impedindo a saída das viaturas dos policiais militares. Então, essa manifestação continua. A Secretaria de Segurança interrompeu as negociações com os familiares até que os policiais voltem para as ruas. Então, neste momento, o que a gente percebe é que somente as Forças Armadas, o Exército está nas ruas e os policiais ainda continuam impedidos de fazer o policiamento por causa da manifestação. Então, desde o fim de semana, o secretário de Segurança suspendeu as negociações com os familiares e com os policiais militares para o retorno, para o fim, né, dessa manifestação. Então, uma preocupação muito grande ainda para os capixabas, porque a população ainda se sente insegura com essa falta de policiamento. Com certeza, né, Luiz? Agora, tiveram mais de 60 mortes. Você pode confirmar o número exato de mortes que foram divulgados até pelo Sindicato da Polícia Civil. Também tiveram vários arrastões em lojas, em comércios em geral. Isso continua, essas mortes continuam, esses arrastões continuam, esse clima de não tem policiamento nenhum, continua mesmo com a presença do Exército? Continua. Infelizmente, essa é uma situação que preocupa ainda os capixabas, porque mesmo com a presença dos homens, né, do Exército nas ruas, as pessoas ainda estão muito inseguras. As informações que nós temos do número de mortes, elas não são confirmadas pela Secretaria de Segurança. Quem repassa, né, quem tem passado essas informações para a imprensa é o Sindicato dos Policiais Civis, né, e eles já disseram, já nos passaram que esse número é superior a 65 mortes, né, já registradas desde a madrugada de sábado, quando a manifestação se espalhou por todo o estado. O DML, né, o nosso Departamento Médico Legal, está super lotado. Temos informação de que os corpos estão no chão por falta de espaço e também devido à quantidade de mortes, né, que foram registradas durante esse período. Então, é uma situação muito preocupante, muito alarmante, que realmente precisa de muita atenção das nossas autoridades. Luiz, qual a orientação das autoridades para a população? Ontem começaram a ser veiculadas na internet fotos, orientações de alguns grupos que pediam para que as pessoas recorressem a supermercados, comprassem alimentos que pudessem ser congelados, se mantivessem em casa, presas o máximo possível, justamente para que não ficassem expostas a essa violência. Alguma orientação oficial por parte das autoridades é passada para a população nesse momento com relação a comportamento? Se tiver na rua, for abordado por um grupo, numa situação de violência, o que fazer? Olha, as orientações das autoridades de segurança é de que as pessoas retomem as suas atividades normalmente. Mas o que a gente percebe nas ruas é que as pessoas ainda estão com muito medo. Elas estão com medo de pegar ônibus, de ir ao banco e serem assaltadas. Enfim,
Hoje pela manhã a gente já teve informação também que o comércio já foi invadido, comércios, né, aqui da região já foram invadidos, supermercados também, inclusive chegaram a abrir as portas, mas fecharam depois de assaltos. Então, assim, a orientação é de que essas pessoas retomem a sua vida normal, mas a sensação de insegurança é muito grande ainda. As pessoas estão com medo, né, de ir para a rua e de retomarem, né, as suas atividades normalmente. O capixaba vai ter muita dificuldade, por exemplo, para conseguir comprar alimentos, porque boa parte dos supermercados estão fechados, né? Geralmente, o que a gente percebe é que os supermercados menores, dentro dos bairros, é que abriram. Os grandes supermercados estão de portas fechadas, então o capixaba vai ter dificuldade também para conseguir comprar alimentos, né, se essa situação não se resolver. Mas, eu repito, os capixabas ainda estão com muito medo de sair às ruas. Eles saem timidamente, mas com medo, resolvem aquilo que é essencial na rua para não correrem o risco de serem assaltados. Tá ótimo, Luiz Ardini, muito obrigada pelas suas atualizações sobre a situação em Vitória. Antes fosse realmente apenas impressão, essa sensação de insegurança que assola toda a população. É quase imprudente, né, por parte do governo orientar as pessoas a retomarem a vida, a saírem às ruas, se a situação não está normalizada, se a segurança não é garantida. Obrigada pelas informações. Exatamente, muito obrigado. Nós estamos à disposição. Obrigada, Luiz. Bom, a gente segue com outros destaques. Ladrões fingiram ser passageiros para fazer um motorista do aplicativo Uber refém. A violência está por todo o país. Ele foi mantido em cativeiro enquanto os assaltantes faziam saques em bancos. Casado e pai de um recém-nascido de 9 dias, a vítima tem medo e não quer mostrar o rosto. O motorista do Uber que foi sequestrado e viveu momentos de terror em um cativeiro. A gente vai pegar você, vai matar você, vai jogar nesse buraco aqui, já tem uma cova cavada para você aqui. Em frente a este shopping, ele pegou 3 passageiros. 2 desceram em estações de trem. O terceiro pediu para ser levado para casa. Um ponto a cerca de 35 quilômetros do shopping, no Jardim Três Corações, região do Grajaú, zona sul de São Paulo. Destino final, 3 bandidos armados estavam esperando o motorista do Uber. Falou, perdeu, passa para trás, já abriu a porta já do carro e já mandou passar para trás já e baixar a cabeça, para não ver o local onde eu estava. Enquanto o motorista era mantido no cativeiro, os bandidos pegaram 4 cartões, as senhas e saíram com o carro dele para fazer os saques. Mas antes que eles chegassem nos caixas eletrônicos, foram parados por policiais que já tinham recebido uma denúncia anônima sobre o sequestro. 2 conseguiram fugir a pé, mas o bandido que estava ao volante acabou preso. Ele disse que estava de carona e que eu peguei o carro emprestado, o seu amigo emprestou o carro para mim, aí falou não, que eu estou indo ali, não soube precisar nada, não dizia nada com nada, entrando em contradições várias vezes. Danilo Bispo dos Santos, de 22 anos, já tinha passagens por sequestro e receptação. Depois de prendê-lo, os PMs foram até o cativeiro, mas o bandido que vigiava o local já tinha sido avisado e fugiu. Ele recebeu uma ligação e após essa ligação ele falou, fica aí que eu vou aqui e já volto. Questão de 1 minuto, 1 minuto e meio, a primeira policial já passou na moto e o segundo eu abordei. Os ladrões levaram um celular e R$150 em dinheiro. Os cartões foram recuperados. Apesar do trauma, a vítima precisa continuar na profissão para cuidar da família. Essa outra opção já pararia assim, porque falaram que estava perigoso, mas nunca imaginava viver essa experiência. Bom, dia 7 de fevereiro é celebrado o Dia Mundial da Internet Segura. A iniciativa global acontece desde 2004, com o objetivo de promover a conscientização em torno do uso seguro e ético do mundo digital. A ideia é divulgar perigos na rede mundial de computadores e a responsabilidade de todos em garantir um ambiente virtual que promova a cidadania e o respeito aos direitos humanos. O mote da campanha é Unidos para uma Internet mais positiva. Bom, e sobre esse assunto, a nossa enquete do dia, você já foi vítima de algum crime pela internet? É o que nós perguntamos hoje na enquete. Vote nas redes sociais, entre no Twitter, no Facebook da Record News, comente também, participe com a hashtag #LinkRecordNews ou envie mensagens para o nosso WhatsApp, DDD 11 95307 1851. A gente espera a sua participação.
E o novo acordo ortográfico passou a ser obrigatório em 2016 e muita gente ainda tem muitas dúvidas, né? E quem explica pra gente o que mudou com a nova ortografia é o professor Dr. Rodrigo Maia dos Santos, da PUC São Paulo. Oi, professor, bom dia. Bom dia, Marcela, bom dia, Lidiane, bom dia a todos. Bom, hoje a gente vai falar do acordo ortográfico que foi obrigatório, colocado como obrigatório ano passado, como vocês disseram, mas que ainda suscitam algumas dúvidas. E, claro, também trazendo a lição de casa que a Marcela me passou, para falar de alguns acentos, porque justamente ficaram as dúvidas naquele final ei, oi, etc, né? Bom, eu, para iniciar, trouxe a frase que eu mesmo disse semana passada no nosso gramático Ivanildo Bechara sobre uma questão do acordo ortográfico. Então, eu peguei a frase certinha e trouxe para a gente ver. Olha o que ele diz, né? Pode-se dizer que, quanto ao emprego do hífen, várias regras foram reformuladas de modo mais claro, resumido e simples. Todavia, não chegamos ainda a uma racionalização desejada pelos usuários. Veja, se o professor gramático brasileiro, uma das maiores autoridades gramaticais do Brasil, vai lá e faz uma frase dizendo assim, olha, a gente procurou resumir e deixar alguma coisa simples, mas a gente ainda não chegou a uma questão razoável e racional com relação ao acordo ortográfico sobre o hífen. Quer dizer, é um assunto ainda que gera não só dúvida, como eu estava falando com vocês. Por exemplo, afro-brasileiro e afrodescendente, né? Qual tem hífen, qual não tem? Só para vocês saberem, de acordo com o novo acordo ortográfico, afro-brasileiro tem hífen e afrodescendente não. E aí fica difícil de as pessoas entenderem. Então, o assunto hífen, o assunto ainda tem muito diálogo sobre isso entre os professores de português, tá? Ainda é uma história um pouco mal resolvida. Vamos ao próximo slide? Na sequência do que a gente colocou aqui para vocês, justamente para citar a questão de trema, questão de acento, questão do que mudou, do que não mudou. E uma das primeiras mudanças foi uma questão até que, de certa forma simples, o acréscimo de K, W e Y, né? Isso não tinha no que as crianças aprendiam na escola, eram apenas 23 letras e foram acrescidas as letras K, W e Y, que nós já usávamos em alguns casos, principalmente dos estrangeirismos. Mas lá no alfabeto oficial, para ensinar as crianças, não tinha como obrigatório e a partir de 2016 começou a ter, tá bom? Se puder passar para a próxima, eu agradeço. E aí vem, ó, não se usa mais o trema. Lembra aquele sinalzinho? Aí quando as pessoas vieram me falar assim, poxa, professor, que absurdo não usar mais o trema. Aí eu falo assim, alguma vez na sua vida, fora quando você está no Word escrevendo, claro, quando você está no computador escrevendo é diferente, porque ele mesmo faz a correção para você. Agora, você escrevendo à mão ali, com lápis, a caneta ali no papel, quantas vezes na sua vida você colocou, né, o trema? Não, é dispensável, né? Não muda o som tranquilo. Sem na verdade, muda um pouquinho em algumas palavras, mas o uso já está tão consagrado que quando as pessoas vieram me dizer, nossa, achei um absurdo mudar o trema, etc., você nunca usou, né? Quer ver? Vamos para os exemplos, se puder ir para a próxima tela que tem os exemplos, veja. Aguentar. Por que tinha o trema? Porque o trema era colocado quando você tinha que pronunciar a letra U. Então, sem o trema, em tese, teoricamente, você teria que ler aguentar, né? Então, assim, sem o trema, você teria que ler arguir e não arguir. Bilingue e não bilíngue. Aí, quando sai o trema, as pessoas falaram assim, agora eu vou ler, então, bilingue. Não, você não vai ler bilingue. Você já lia bilíngue sem a trema, né? Sem o trema, né? Então, foi uma questão, assim, que as pessoas também adoram, né? Uma polêmica, né? Adoram falar alguma coisa. Por exemplo, se a gente falar assim, quente, né? Se colocasse o trema, eu falaria quente. Só para vocês entenderem a diferença. Claro que essa palavra nunca teve trema. Eu só usei esse exemplo para dizer para vocês assim, nosso uso já está tão consagrado. Você sabe as palavras que você precisa, né, pronunciar a letra U e as que você não precisa, que a queda ou o acréscimo do trema realmente... E o trema saiu nesse novo acordo ortográfico ou saiu antes? Não, o trema saiu no acordo ortográfico oficialmente. O que acontecia? Porque ele já tinha deixado de usar. Exato. Né? Justamente por nunca mais a gente ter usado alguns manuais escolares, algumas gramáticas específicas, né? Alguns livros escolares de redação já tinham abolido o trema. Por exemplo, manuais de redação de outros veículos de comunicação. Alguns já tinham dito assim, olha, o trema a gente não precisa usar mais. Então aí as pessoas acharam que oficialmente tinha sido abolido. E não, oficialmente foi, né? Agora com o acordo ortográfico. Oficialmente. Mas aí o que você falou é que tem tudo a ver, né? Oficialmente é uma coisa, mas, poxa vida, a gente já não usa isso. Eu tenho 37 anos, não me lembro de ter usado.
Vocês alguma vez escreveram? Falando sério, assim, a mão, assim, colocou o trema? Eu lembro de ter usado na escola, mas assim, há muito tempo. Muito tempo. Na escola, quando você estava ali, fundamental e média? Exatamente. Nossa, então assim, veja, pelo menos aí, sabe, alguns anos a gente já não usa mais o trema em todas as esferas. Então é uma situação realmente que acho que o acordo ortográfico foi muito bem aí. Sim, tá feliz bom? demais. Então tirem o trema da vida. Tirem o trema da vida, não precisa, né? Vamos lá. Então, mas aí tem um detalhe, ela permanece em palavras estrangeiras. Por exemplo, Müller, né, que é uma palavra, né, de origem alemã, por exemplo, esse U tem um som de I quando ele tem o trema no alemão. Então, você lê Müller, né? Bom, isso é só para colocar se for palavra estrangeira. Se puder ir para o próximo, eu agradeço. Né? Aí vem o que você me pediu, né? Não se usa mais o acento dos ditongos abertos EI, OI das palavras paroxítonas. Só para lembrar todo mundo em casa, eu sei que vocês sabem, obviamente, oxítona, paroxítona e proparoxítona. Última sílaba forte, oxítona. Penúltima sílaba forte, paroxítona. Antepenúltima, proparoxítona. Só para todo mundo lembrar, de repente, se alguém tem alguma dúvida, né? Se puder ir para os exemplos da próxima tela, eu agradeço. Aí veja, Android. Vamos lá, separando sílaba, Android. Aí você tem o ditrongo oi, de como última sílaba. Então é uma palavra paroxítona, ou seja, uma palavra em que a penúltima sílaba é a sílaba forte, é a tônica, certo? Então, androide. Perfeito, então esse acento caiu, tá certo? Aí tem uma lista completa dessas palavras, tá bom? Justamente para você entender o que tinha acento e o que não tem, tá? Se você puder ir para a próxima tela para a gente encerrar, que é a questão dos plurais, que aí não aconteceu, ó. A regra é válida somente para paroxítona, ou seja, as oxítonas não vão perder o acento. Por exemplo, papéis, que é o plural de papel. Por que não perdeu o acento? Porque não é paroxítona, é oxítona, ou seja, a última sílaba é a forte. Herói, heróis, troféu, troféus. Quando a última sílaba é forte, mesmo com ditongo, o acento é mantido. Só tira quando ela é paroxítona. Bom, vão ter muitas dúvidas ainda. A gente vai ter que tirar muitas dúvidas a respeito do novo acordo ortográfico e também outras questões do português. Obrigada, professor, mais uma vez. Eu que agradeço. A gente volta a se falar. Eu que agradeço. Eu trago esse assunto do acordo para a gente falar mais de algumas palavras e citar outros exemplos, tá bom? Bom dia para vocês, bom dia para o pessoal de casa. Até quinta-feira. Até quinta-feira. Até lá. Bom, e agora vamos ao Paraná, onde está a Fabiana Vantucci com os destaques do estado. A Fabiana que fala aí de um dia de muita expectativa na Lava Jato. Pois é, hoje o ex-deputado Eduardo Cunha vai prestar depoimento pela primeira vez ao juiz Sérgio Moro. E tudo indica que ele não vai usar o direito de ficar calado como muitos usam. O que então você pode adiantar para a gente, Fabiana? Bom dia para você. Bom dia. Bom dia, Marcela e Lidiane. Bom dia a todos que acompanham o Link Record News. Olha só, de acordo com o advogado de Cunha, ele vai abrir mão, sim, do direito de permanecer em silêncio e responder a todos os questionamentos feitos durante a audiência. O ex-deputado será interrogado pela primeira vez desde que foi preso na Lava Jato em outubro do ano passado, acusado pelos crimes de corrupção e lavagem de dinheiro. De acordo com a denúncia do Ministério Público Federal do Paraná, o ex-deputado Eduardo Cunha teria recebido propina no valor de US$ 1,5 milhão proveniente de um contrato da Petrobras para exploração de petróleo na África. Ainda segundo os procuradores, Cunha usou contas na Suíça para lavar o dinheiro e utilizou o cargo de deputado e presidente da Câmara para sustentar o esquema de corrupção. Cunha, que atualmente está detido no Complexo Médico Penal, na região metropolitana de Curitiba, será trazido para a sede da Justiça Federal do Paraná, onde será interrogado pela primeira vez pelo juiz Sérgio Moro nesta terça-feira. O depoimento está marcado para as 15h da tarde. Depois do interrogatório do ex-deputado, o processo entra na fase final com a apresentação das alegações do Ministério Público Federal e da Defesa. Após esses procedimentos, o juiz Sérgio Moro já pode proferir a sentença. E ontem nós noticiamos aqui no Link Record News que o aumento no valor da passagem de ônibus em Curitiba pegou muita gente de surpresa. O reajuste de quase 15% fez com que a capital passasse a ter a tarifa mais cara do país. E nessa segunda-feira teve protesto contra esse aumento, marcado por atos de vandalismo.
A tarifa passou de R$ 3,70 para R$ 4,25 nesta segunda-feira, o que revoltou os usuários do transporte público. De acordo com os organizadores, aproximadamente 700 pessoas participaram da manifestação contra o reajuste da passagem. Houve pichações a ônibus e a prédios públicos e particulares. Os vidros de agências bancárias foram quebrados e estações de ônibus foram invadidas. A Polícia Militar usou bombas de efeito moral e balas de borracha para tentar impedir o quebra-quebra. De acordo com a PM, 11 pessoas foram detidas e encaminhadas à delegacia. E esses foram os destaques de hoje aqui do Paraná. Lidiane e Marcela, volto com vocês aí no estúdio. Bom trabalho a todos. A gente se vê amanhã. Obrigada, Fabiana. Um ótimo trabalho para você, dia de trabalho para você. Até amanhã. Até amanhã. Bom, a indicação do ministro Alexandre de Moraes para a vaga de Teori Zavascki no Supremo Tribunal Federal pode ser analisada no Senado já na semana que vem. De Brasília, a Cristina Otaviano tem os detalhes. Olá, pessoal do Link Record News. Alexandre de Moraes deve passar por uma sabatina na Comissão de Constituição e Justiça antes de ter o nome aprovado em plenário. O presidente da Casa, Eunício Oliveira, quer que o presidente da CCJ seja eleito ainda amanhã. Antes mesmo de ter o nome anunciado oficialmente, Alexandre de Moraes foi visto trocando mensagens, confirmando a indicação e prevendo que não deve ter problemas nesta sabatina. A indicação dele surpreende porque o ministro teve o nome envolvido em algumas polêmicas nos últimos meses. Entre elas, um vazamento da Operação Lava Jato e também por ter sido desmentido ao negar ajuda ao governo de Roraima durante a crise nos presídios. Voltamos ao estúdio da Record News. Obrigada, Cristine, pelas informações. O Link Record News faz uma pausa para os nossos apoiadores e volta em instantes. Veja a seguir mais sobre a situação da violência nas ruas do Espírito Santo. E ainda, banco é condenado a pagar indenização a casal que foi vítima de um roubo em Minas Gerais. Os detalhes em instantes aqui no Link Record News. Até já. Horas e 48 minutos pelo horário brasileiro de verão. Link Record News de volta. Bom, e para quem gosta da folia, uma notícia ruim. Mais um carnaval de rua foi cancelado. Desta vez em Pirenópolis, no interior de Goiás. De Goiânia, Patrícia Piazza tem os detalhes. Olá, pessoal do Link Record News. Olha, por falta de dinheiro, segundo a Prefeitura de Pirenópolis, o gasto mínimo para se fazer o carnaval de rua é de cerca de R$100 mil. Mas por causa da baixa arrecadação do município e da crise financeira do país, a cidade não teria como arcar com as despesas. Normalmente, o carnaval de Pirenópolis atrai cerca de 20 mil turistas, mas com essa decisão, esse número deve cair. Voltamos ao estúdio da Record News. Obrigada, Patrícia. Realmente, a crise econômica atingindo em cheio a festa mais popular do país, caso Carnaval. Bom, um banco foi condenado a pagar indenização a um casal que foi vítima de um roubo em Minas Gerais. Paula Branches tem as informações. Paula. Olá, para quem acompanha o Link Record News, olha, esse casal foi vítima de uma saidinha de banco por falta de segurança na agência, segundo a Justiça Mineira. Os ladrões conseguiram olhar no caixa o que essa cliente estava fazendo. O roubo foi há quase 3 anos. Essa mulher sacou R$13 mil de uma agência bancária e iria repassar o dinheiro a um empresário, mas ela acabou sendo abordada e assaltada por criminosos. Essa cliente que foi roubada vai receber R$10 mil por danos morais e o dono do dinheiro deve ser ressarcido em R$13 mil. Voltamos ao estúdio da Record News. Obrigada, Paula, pelas informações. Bom trabalho por aí. Bom, e a gente volta a falar da crise de segurança no Espírito Santo. O comandante do Exército falou sobre a atuação das Forças Armadas nas ruas. Ele confirmou que o Exército tem poder de polícia e pode revidar em caso de tiroteios. Nosso patrulhamento ostensivo, ele está principalmente calcado no patrulhamento motorizado. Alguns pontos estáticos, como já foi caracterizado, em virtude da permanência nos pontos ali de onde está o maior fluxo da população, né? E também nós vamos procurar fixar a nossa tropa nos pontos comerciais, para proporcionar para a segurança, tanto para a população quanto para os lojistas, para poderem desempenhar o seu trabalho do dia de hoje. Após a determinação ontem, que foi do governo federal, em que nós exerçamos a garantia da lei e da ordem, nós temos o poder de polícia para poder exercer
esse tipo de atividade. Observamos também que podemos proporcionar para a população a segurança que antes a sensação de segurança que antes ela não estava sentindo aqui no estado do Espírito Santo. A análise desse caso com o nosso comentarista de segurança, Renato Lombardi. Assassinatos, arrastões, tentativas de morte, agressões, roubos, furtos. O caos se estabeleceu em todo o estado do Espírito Santo. Mas agora a Guarda Nacional e o Exército estão nas ruas. Sim, mas a Polícia Militar faz um outro tipo de trabalho. A Polícia Militar faz um tipo de trabalho preventivo e repressivo. Ela foi treinada para isso. O Exército não foi treinado para combater a criminalidade. A Guarda Nacional também não foi treinada para combater a criminalidade. Então é preciso que o governo do Espírito Santo se entenda com as associações de classe, com os familiares dos policiais militares, para que isso acabe. O Espírito Santo tem 10 mil policiais militares. É o estado que mais mal paga o policial militar, apesar de que em todo o país o policial militar é muito mal pago. A reivindicação das mulheres, das mães, das filhas, elas estão falando em nome de seus maridos, pais, filhos, porque eles querem um aumento melhor e melhores condições de trabalho. É isso mesmo. A frota está sucateada, os coletes balísticos estão vencidos, a munição e a arma é muito pouco, muito escassa. Enquanto o criminoso tem uma arma potente, o policial militar anda com uma arma muito fraca, segundo eles próprios dizem. Se não houver esse entendimento, a situação vai continuar crítica. Porque, conversando ontem com um oficial da Polícia Militar do Espírito Santo, ele me disse que é uma situação insustentável, que há mais de 7 meses eles vêm tentando dialogar com o governo, com os secretários. Muda o governo, muda o secretário e ninguém resolve essa situação. E o 190? Quando você precisa de alguma coisa no Espírito Santo, liga para o 190, quem que vai te atender? Agora o Exército poderá atender, só que no momento em que os carros forem acionados, que carro que vai ser acionado para atender um assassinato, para atender uma agressão, atender um parto? Quem que vai atender? O Exército? A Guarda Nacional? Então, é um momento de se acertar, porque, eu repito aqui, o policial militar é muito mal pago. O policial civil também é muito mal pago. Mas tem a Polícia Civil. Só que o trabalho da Polícia Civil é um trabalho investigativo. A Polícia Civil tem que esclarecer crimes, prender os autores e entregar para a Justiça. Quem faz o trabalho de linha de frente mesmo é a Polícia Militar. E o que eu espero e acredito que a população toda do Espírito Santo, que essa situação termine o mais rápido possível para que a polícia possa voltar às ruas, para que a tranquilidade possa voltar à população, porque hoje o crime simplesmente colocou um estado todo de joelhos, mesmo com a presença das Forças Armadas, mesmo com a presença da Guarda Nacional. E ainda sobre essa onda de violência, o secretário de Segurança Pública do Espírito Santo falou sobre o reforço da Força Nacional em Vitória. A tropa chegou à cidade e vai complementar o trabalho do Exército. A ideia é que a gente consiga dar mobilidade à nossa estratégia de policiamento e estanque essa situação grave que nós estamos enfrentando em função desse movimento irresponsável que está acontecendo na porta dos quartéis. 1.200 homens a partir de amanhã. Até hoje nós vamos receber em torno de 1.000 homens. Dos 200 que já estão, mais 800 homens, dos 200 homens, mais 800 homens que estão aqui do Exército e mais a Força Nacional de Segurança Pública. O efetivo total deve estar completo a partir de amanhã pela manhã. A gente segue acompanhando a atualização das informações no Espírito Santo e a todo momento, durante a nossa programação, você acompanha como fica a situação por lá. A nova lei das telecomunicações deve voltar ao Senado. O Supremo Tribunal Federal decidiu que os parlamentares contrários ao projeto podem ter os recursos analisados. O ministro do Supremo Tribunal Federal, José Roberto Barroso, determinou que o projeto retorne ao Senado para que os recursos dos senadores sejam apreciados. Um grupo de parlamentares entrou com um mandado de segurança no STF reclamando da tramitação do projeto das teles.
O texto passou em uma comissão e foi votado a toque de caixa em apenas um dia de discussão. Vamos iniciar a votação, senão o pessoal está indo embora, entendeu? O quórum. Tanta pressa tem motivo. O projeto, encabeçado pelo ministro das Comunicações, Gilberto Kassab, perdoa as multas por falhas na prestação de serviço das operadoras. Uma dívida de 20 bilhões de reais. E mais, transfere às teles o patrimônio relativo à telefonia no Brasil. Uma infraestrutura emprestada por 20 anos que, pelo projeto, ficará com as empresas. Um presentão orçado pelo Tribunal de Contas da União em mais de 100 bilhões de reais. Agora, cabe ao presidente Eunício Oliveira enviar um ofício ao Palácio do Planalto pedindo que o texto retorne ao Senado. Com o projeto aqui, a mesa diretora vai decidir se aceita ou não os recursos que foram negados aos senadores. Se acatar, o projeto vai ser votado em plenário. Mas os senadores da oposição já se articulam para apresentar em plenário um requerimento pedindo que o projeto das teles passe pelos trâmites normais, ou seja, passe pelas comissões e só depois vá a plenário. É um projeto que precisa ser dialogado, precisa ser discutido com todos os setores da sociedade e aqui abertamente. Caso os recursos não sejam acatados pela mesa diretora do Senado, o projeto volta à sanção presidencial, mas só depois que o mandado de segurança for julgado pelo Supremo. O próprio Supremo mandou trazer de volta da presidência da República, da mesa do presidente, para ser analisado de novo. Acho que nunca houve isso na história. Eu creio que vai ser difícil passar aqui quando fizermos um bom debate. O Ministério da Ciência e Tecnologia, Inovações e Comunicações disse que não comenta a liminar do Supremo Tribunal Federal e que decisão judicial se cumpre. Sobre a possibilidade do plenário do Senado aprovar a lei das teles, o Ministério está confiante que o projeto de lei vai ter o apoio da maioria dos senadores. Bom, momento de interatividade aqui no Link Record News. Hoje é o Dia Mundial da Internet Segura. É um dia que é comemorado desde 2004, uma iniciativa global que tem como objetivo conscientizar as pessoas para o uso seguro da internet. Diante disso, nós perguntamos, você já foi vítima de algum crime na internet? Para participar é só usar a hashtag Link Record News ou ainda mandar sua mensagem para o nosso WhatsApp, número é esse que aparece aqui embaixo, o 11 95307 1851, e a gente já tem participação chegando. Esse que é um assunto importante hoje em dia, né? Importante. Tem a opinião agora na tela do Alexandre de São Paulo, capital. Nunca sofri, pois sempre fico desconfiada em navegar em sites estranhos ou aceitar pessoas desconhecidas nas minhas redes sociais. Dica bacana que o Alexandre deu aqui, aceitar pessoas desconhecidas. Obrigada. É isso aí. Agora o Hugo do Rio, capital, não, mas frequentemente vejo, principalmente nas redes sociais, pessoas ofendendo as outras por conta da sua aparência, classe social ou cor. É isso aí, lamentável, né, Hugo? Obrigada pela sua participação. Tem agora do Ezequiel, de Vitória da Conquista, na Bahia. Sim, comprei um veículo em um site em que o vendedor pediu uma entrada para segurar o negócio. Quando fui buscar o carro, cheguei lá e veio a surpresa. Não tinha carro e nem o endereço era correto. Olha só, um golpe, aí uma armadilha que o Ezequiel acabou sendo vítima pela internet. Obrigada pela mensagem. Agora a participação do Romério de São Domingos, do Cariri, Paraíba. Ele diz o seguinte: nunca fui vítima, faço uso racional e com muita prudência da internet. Os crimes que tenho conhecimento, na maioria das vezes, são facilitados pela vítima. É o que diz então o Romério, que presta muita atenção, e essa é a ideia mesmo desse dia, que é o Dia Mundial da Internet Segura. Por isso nós perguntamos se você já foi vítima de algum crime pela internet. Você inclusive pode participar nas nossas redes sociais ou ainda mandar uma mensagem para o nosso WhatsApp. Até a segunda edição do Link Record News, a gente conta com a sua participação. Lembrando que o cyberbullying foi o crime mais comum registrado o ano passado. Em 2016, foram mais de 300 denúncias registradas pela ONG SaferNet. Então, é realmente um ambiente virtual muito perigoso, por isso a gente espera a sua participação. A partir de agora, parte da nossa rede fica com a programação local.
Bom, e nós continuamos com outros destaques aqui. Imóveis de até R$240 mil vão poder ser financiados a partir de agora pelo programa Minha Casa Minha Vida nas cidades de São Paulo, Rio de Janeiro e também no Distrito Federal. Em outras regiões, o valor também subiu, assim como o limite de renda para que mais famílias possam comprar a tão sonhada casa própria. A Carla agora está perto de conseguir a tão sonhada casa própria. Também na expectativa que tudo se resolva. Tomara que saia, eu estou esperando. É que com as mudanças no programa Minha Casa Minha Vida, a dona de casa de Brasília vai finalmente se enquadrar no benefício. Hoje, são 4 faixas. A primeira é para as famílias com renda bruta mensal de até R$ 1.800. Para esse grupo, não vai ter alteração. Na faixa 1,5, a renda de R$ 2.350 vai subir para R$ 2.600. Na faixa 2, o teto vai de R$ 3.600 para R$ 4.000. Na maior faixa de renda, a 3 passa de R$ 6.500 para, no máximo, R$ 9.000. Essas novas medidas do governo têm como objetivo reaquecer um dos principais setores da economia, o da construção civil. Além de ampliar o número de beneficiários do programa Minha Casa Minha Vida, a intenção também é gerar novos empregos. Isso porque só esse ano o governo pretende construir pelo menos 610 mil novas moradias. Isso é que dá à pessoa aquela sensação de propriedade, a sensação de ter. Depois de abertos, por quanto tempo os alimentos podem ser mantidos no armário ou na geladeira, hein? Nós fomos atrás das respostas, consultamos um especialista e agora vamos ensinar como evitar o desperdício e os riscos para a sua saúde. Há 20 anos, Dona Beni arrumou uma outra função, virou a cozinheira da família. Quando é pouco, não tem como aproveitar, a gente descarta mesmo. Mas quando é maior quantidade, às vezes a gente dá um jeitinho de aproveitar, sim. Precisa, né? Mas mesmo quem tem experiência tem dúvidas. Até que ponto vale evitar o desperdício? O que pode ser guardado e o que deve ser jogado fora? Essa semana foi o feijão. Os grãos estavam cobertos de pó. Ela peneirou e reaproveitou. Mas está certo. A senhora dá uma olhadinha nele, tem que olhar. Se encontrar no grão de bico, encontrar no feijão, os buraquinhos são bem redondinhos, as que a senhora deve ter visto, né? Já viu, né? Ou então olhar uns besorrinhos pretos no meio do grão, se mexendo, ou então larvas, ou então mesmo quando você pega uma farinha, alguma coisa, aquelas teias, né, que junta tudo, né? Isso ele está infestado. Está infestado, não pode comer. Nós levamos um biomédico para tirar as dúvidas da dona de casa. Geralmente, os temperos, eles já vêm ou em saquinhos plásticos ou então ainda vêm em frascos de vidro. Se vier em saquinhos plásticos, seria bom você colocar em potinhos de vidro e fechar bem e escrever a data de validade que estava na embalagem. Passando da data de validade, não pode ser utilizado de maneira alguma. Evite os erros mais comuns. Sobra de comida em embalagens térmicas descartáveis não deixam o frio passar e devem ser evitadas na geladeira. O consumo não deve ultrapassar 5 dias. Mel cristalizado nunca deve ser esquentado. Vinagre aberto é na geladeira. Castanhas e frutas secas também. O ketchup, a mostarda, né? A maionese, enquanto está fechada, está no estoque seco. Depois de abrir, todo mundo guarda na geladeira. Mas o vinagre, muita gente faz o quê? Depois de aberto, guarda embaixo da pia, né? Embaixo da pia. Então deixa, gente, o vinagre é a mesma coisa que a mostarda, que o ketchup, tem que ser guardado na geladeira. Totalmente perigoso para a saúde, que pode, juntamente com esses bichos, pode ter um bolor, e juntamente com esse bolor, né, vindo justamente por causa dos bichos, pode ter uma toxina que é até cancerígena. Não vale prendedor de roupa para fechar as embalagens dos mantimentos, nem esses de plástico que são vendidos como próprios para a cozinha, porque o metal enferruja. Já esses arames, se plastificados, podem. E uma dica é reaproveitar as garrafas plásticas para guardar os alimentos sem risco de contaminação. Pode cortar, vai pegar o plástico, ele tem que estar todinho aberto, tá? Aí você pega, fecha ele inteirinho, coloca aqui, ó, vai empurrando com o dedo. Pega, faz esse movimento aqui, ó, fica todinho. Aí, vai pegar a tampinha aqui, ó. Ai, que prático. E você? Agora, a Dona Beni, além de cozinhar bem, vai proteger a saúde da família toda. Quantas coisas a gente aprendeu, né? Pensava que estava sabendo, estava ciente, era o correto e, na verdade, não é por aí, né?
Então todo mundo vai aprovar a comida e não vai ficar contaminado? Sim, agora sim, com certeza. Ótimas dicas. Bom, o Link Record News faz uma pausa para os nossos apoiadores e volta em instantes. A seguir, mais da situação sobre a violência nas ruas do Espírito Santo. E personal trainer que agrediu e matou estudante universitária é condenado a 40 anos de prisão. Essas e outras notícias logo depois do intervalo. Até já. Meio-dia, 9 minutos, Link Record News de volta. Uma ótima tarde para você. De volta com mais destaques, o personal trainer que agrediu e matou uma estudante universitária foi condenado a 40 anos de prisão. Pois é, o crime aconteceu depois de uma briga, porque a vítima queria que o agressor assumisse o namoro. Antônio Eduardo Souza Nascimento, de 22 anos, ex-personal trainer, ficou nervoso e inquieto durante todo o julgamento. Mas para os parentes, tudo não passou de uma encenação. O homem de olhar triste é um assassino confesso. Ele matou a estudante universitária Ingrid Israel a golpes de faca. Depois de 2 anos de espera, veio a sentença final. O ex-personal foi condenado a 40 anos de prisão. Era o mínimo, né, que a gente podia esperar. A gente estava esperando pena máxima mesmo, mas graças a Deus que ele pegou mais que isso, né? 40 anos, 4 meses e 20 dias aí de reclusão em regime fechado. É o mínimo que poderia ser feito, né? Antônio Eduardo foi condenado por crime triplamente qualificado. A vítima era do sexo feminino, não teve chance de defesa e o assassinato foi cometido por motivo torpe. Ingrid se matriculou nesta academia de ginástica no centro de Ananindeua para se reabilitar de uma cirurgia em uma das pernas. Foi neste local que ela conheceu o personal trainer Antônio, que tinha 20 anos na época. Os dois engataram um romance, mas poucos sabiam dessa relação. Ingrid morava com o irmão, a cunhada e a sobrinha de 3 anos nesta casa. No dia do crime, Igor saiu cedo para trabalhar e deixou a irmã em casa. Ele não imaginava, mas seria a última vez que veria a Ingrid. Nesse período em que ficou sozinha, Ingrid marcou um encontro com Antônio na casa dela. O personal trainer conta que eles se desentenderam. Segundo Antônio, a briga começou porque ele tinha uma namorada. Ele e Ingrid se encontravam às escondidas e a jovem já não aceitava esse tipo de relacionamento. A discussão chegou a tal ponto que os dois começaram a se agredir. Foi então que Antônio pegou uma faca e desferiu vários golpes na jovem. Ele foi embora em silêncio, sem que ninguém percebesse, e levou a arma que usou para cometer o assassinato. A princípio, o personal trainer negou o crime, mas diante do volume de provas colhidas pela polícia, ele confessou e, inclusive, indicou o local onde havia escondido a faca. Estava enterrada no quintal de uma casa vizinha de Ingrid. Na delegacia, Antônio chorou e disse que matou sem intenção. A gente ficou chocado, né? Porque não esperava que seria alguém próximo, um personal trainer de uma academia. Antônio vai cumprir pena em um presídio estadual. No maior aeroporto do país, os policiais federais fazem apreensão de cocaína quase todos os dias. Veja então a reportagem que nós fizemos no Aeroporto Internacional de São Paulo. Esse homem da República da Guiné foi preso em flagrante ao tentar embarcar com cocaína para a África do Sul. A droga estava em um fundo falso da mochila. Nos últimos 3 dias, 8 passageiros foram presos no Aeroporto Internacional de Guarulhos, todos por tráfico de drogas. Um cadeirante inglês tentou embarcar com mais de 2 quilos de cocaína para a Malásia. Levava a droga dentro de um equipamento eletrônico. Os pacotes foram enrolados em fios de cobre. 6 quilos de anfetamina foram encontrados com um brasileiro que veio da Espanha. A droga seria levada para Santa Catarina. Os frascos de shampoo em bolsas de mulher escondiam 4 quilos de cocaína. O destino, Emirados Árabes. O dono da bagagem era um venezuelano. Já um nigeriano que entrou no Brasil beneficiado pela lei do refúgio foi preso ao tentar embarcar para a Etiópia com mais de 2 quilos de cocaína em fundos falsos da bagagem de mão. De acordo com a Polícia Federal, só no ano passado, 56 refugiados foram presos por tráfico aqui no aeroporto. Ao todo, foram apreendidos 400 quilos de drogas. Não, a gente tem
policiais aí que ficam atuando no saguão, acompanhando aí os check-ins das companhias aéreas, acabam efetuando essa abordagem visando identificar potenciais mulas aí. Só na semana passada, a Polícia Federal incinerou quase 700 quilos de drogas apreendidas no aeroporto com refugiados e outros traficantes de drogas. E agências bancárias do interior da Paraíba foram tantas vezes saqueadas que agora tiveram que fechar as portas por falta de dinheiro. Sem opção para saque, os moradores têm que se deslocar para outras cidades e assim o comércio local fica parado. No município de Cabaceiras, Cariri do Estado, o comércio que antes era bem movimentado, agora está assim, vazio. Devido às constantes explosões a bancos no Cariri do Estado, algumas agências optaram por não trabalhar mais com dinheiro e oferecer apenas serviços administrativos. Outras fecharam completamente. Sem opções no débito e dinheiro vivo para pagar pelos produtos, a quantidade de inadimplentes cresceu nas cidades. As vendas caíram em até 40%. A gente tem que se virar bastante para garantir o nosso emprego. Por isso que a gente tem que se virar fazendo promoções e tudo para que não afete bastante. Mas querendo ou não, tem um prejuízo. Os assaltos e explosões são tão frequentes que o comércio de 28 cidades da região do Cariri paraibano entraram em colapso. Em Cabaceiras, até a agência dos Correios está de portas fechadas. Serviço aqui só para a entrega de cartas. Bom, a gente volta a falar da crise de segurança no Espírito Santo. E um ladrão foi baleado depois de tentar roubar usando uma arma falsa em Vila Velha, na Grande Vitória. Foi no interior do terminal de Vila Velha que Rodolfo Ribeiro dos Santos, de 22 anos, ficou caído. Ele estava baleado. Foi um homem que, ao ver a situação, acionou os agentes da Guarda Municipal. E foi a partir disso que a história começou a ser esclarecida. Segundo informações de funcionários do terminal que não tiveram autorização para gravar entrevista, Rodolfo, na verdade, foi baleado do lado de fora e correu para o terminal para pedir socorro. Uma mulher que descia de um ônibus reconheceu Rodolfo como sendo o rapaz que a assaltou momentos antes. Enquanto ela presenciava o atendimento ao assaltante, ela olhou em volta as pessoas que acompanhavam todo o trabalho e viu o comparsa de Rodolfo no meio de todo mundo, como se nada tivesse acontecido. O rapaz apontado pela mulher é um menor de 16 anos que foi apreendido. O jovem baleado foi socorrido para o Hospital de Urgência e Emergência em Vitória com um tiro no tórax. Com ele, os guardas encontraram uma arma de brinquedo. Rodolfo já tinha passagem por roubo e tráfico e estava foragido do sistema prisional do estado desde o dia 4 de janeiro, quando saiu do presídio para trabalhar e não retornou. Momento de interatividade aqui no Link Record News. Hoje, dia 7 de fevereiro, é comemorado o Dia Mundial da Internet Segura. Uma ação global que acontece desde 2004 pretende conscientizar as pessoas sobre o uso nesse ambiente que pode ser um pouco mais seguro e ter mais ética também. O mote da campanha é Unidos para uma Internet mais positiva. Diante de hoje, esse Dia Mundial, então, de Internet Segura, perguntamos se você já foi vítima de algum crime pela internet. Hashtag Link Record News para votar e participar pelas redes sociais ou compartilhe o que você pensa pelo nosso WhatsApp DDD 11 95307 1851. Vamos conhecer mais opinião aqui na tela. Vamos lá então, mensagens que chegam agora do Kleber de Pelotas, Rio Grande do Sul. Sim, comprei uma TV de 32 polegadas por 40% abaixo do preço normal, mas o site era falso e não recebi a TV. 2 meses depois, o site fechou. Por isso, precisa ficar muito atento na hora de comprar algum produto pela internet, saber se aquele site é de fato confiável. Obrigada, Kleber. A Ana Paula, de Três Rios, no Rio de Janeiro, mandou o seguinte: já fui vítima de um site de emprego. Me cobraram R$40 durante uns 6 meses sem minha autorização. Mas o erro foi meu, de ter passado meus dados em um falso cadastro. Tudo bem, pode ter errado em passar esses dados no cadastro, mas também essa cobrança é indevida de qualquer maneira, né, Ana Paula? Obrigada pela mensagem.
Agora, o Luciano de Guarulhos, São Paulo, não, mas vejo diariamente pessoas ofendendo outras sem nenhum tipo de punição, tanto em redes sociais quanto em comentários em matérias na internet, muitos comentários racistas que, claro, repercutem, mas muitas vezes, você tem razão, Luciano, acabam em nada, né? Continue participando, então, da nossa enquete. Hoje a gente pergunta se você já foi vítima de algum crime pela internet. Até a segunda edição do Link Record News, o resultado final da enquete, a Lidiane traz para você. É isso aí, a gente segue com outros destaques agora. Uma jovem turista quebrou o recorde de número de países visitados em menor tempo. Foram 196 destinos em apenas 18 meses. Foi em Palau, uma ilha da Oceania conhecida pelas atividades de mergulho, que começou a aventura dessa norte-americana de 27 anos. Depois desse pequeno país, vieram outros 192 e mais 3 ainda não reconhecidos oficialmente pela ONU. Kosovo, Palestina e Taiwan. E assim, em 1 ano e meio... Bom, daqui a pouquinho a gente retoma essa reportagem dessa moça americana que viajou 196 países. 18 meses, realmente, imagens belíssimas. Eu sigo ela no Instagram e realmente vale a pena essa viagem pelo mundo que ela faz. Muito aventureira, muito bacana. Daqui a pouquinho a gente mostra a reportagem completa. O Link Record News faz uma pausa agora para os nossos apoiadores e volta em instantes com mais informações. A seguir, uma pesquisa britânica concluiu que pessoas acima dos 60 anos praticam atividades físicas diariamente podem prolongar a vida. Até já. Meio-dia, 24 minutos, estamos de volta com o Link Record News. De volta falando de esporte, um momento de descontrole teve as piores consequências para um jovem tenista do Canadá. Irritado por perder um ponto num jogo da Copa Davis, Denis Shapovalov, de 17 anos, tentou jogar a bola em direção à arquibancada, mas acabou acertando o olho do árbitro que estava sentado perto da rede. Ele foi levado, inclusive, para um hospital, mas sem problemas mais graves. O tenista foi desclassificado e o adversário passou para a fase seguinte da competição. O jovem também foi multado em R$22 mil pela Federação Internacional de Tênis. Jadson, novo reforço do Corinthians, já fez a avaliação física e pode estrear no Campeonato Paulista. Antes de Jadson voltar a vestir a camisa corintiana, será feito um trabalho para a perda de peso. É provável que Jadson tenha condições de jogo no mês que vem. Jadson, campeão brasileiro com o Corinthians em 2015, precisa perder 4 quilos, de acordo com a avaliação médica. O clube já inscreveu 26 jogadores para o Campeonato Paulista, mas até o dia 3 de março pode incluir 2 atletas. Jadson deve ser um deles. O jogador de 33 anos assinou contrato por 2 temporadas e o salário está estimado em R$450 mil por mês. De volta ao clube, ele demonstrou ansiedade em vestir de novo a camisa corintiana. Vou trabalhar forte, firme, para que isso possa acontecer o mais rápido possível, eu possa sair em forma o mais rápido possível para poder ajudar meus companheiros. Isso aí, boa sorte ao Jadson no Corinthians. Os exercícios físicos fazem muito bem à saúde, mas isso não é nenhuma novidade, né? Mais uma pesquisa britânica concluiu que pessoas acima dos 60 anos que praticam atividades físicas diariamente podem prolongar a vida em até 5 anos. É, Marcela, viver mais e com saúde. Esse é o objetivo de idosos que trocaram o sedentarismo por uma vida ativa, fazendo dos exercícios uma fonte de disposição. Pois é, tudo com a devida orientação profissional, claro, como mostra a reportagem da Samara Bastos. Acompanhe e comente pelas redes sociais usando a hashtag Link Record News. Estão crescendo no Brasil. Os idosos já somam mais de 23 milhões de brasileiros. E muitos são tão ativos que nem aparentam a idade que têm. Eu tenho 65 anos. Eu tenho 81 anos. Segunda-feira, 7 horas da manhã, tempo nublado. O dia perfeito para ficar em casa. Mas para essa turma aqui, a preguiça passa longe. Não tem dia da semana, nem horário. Eles estão sempre assim, com essa disposição.
E de onde vem tanta energia? O esporte, né? É isso mesmo. Quanto mais se mexem, menos eles querem ficar parados. Diva, Belina, Marlene fazem parte dessa turma que 4 vezes por semana se encontra para jogar vôlei. E o treino não é brincadeira, não. Os idosos pegam pesado no jogo. Jogo é sério. Eles são muito competitivos. Até porque a gente também disputa o JORI, né? Que é os Jogos Regionais do Idoso. Então eles já criam essa expectativa para a competição, já para tentar buscar um resultado diferente dos Jogos Regionais. Mas nem sempre foi assim. A maior parte da turma só começou a se mexer quando a idade chegou. Dona Belina tem 65 anos. Já teve depressão profunda, infartou, ficou 3 dias na UTI e sofria de uma dor crônica no tornozelo que a impossibilitava de caminhar. A minha vida era muito acidentária. Eu não conseguia andar, eu andava um pouco, já passava mal e já doía as pernas. Olha, até minha voz era horrível. Uma pesquisa do Hospital das Clínicas de São Paulo mostrou que a dor é a justificativa mais frequente para a vontade de ficar no sofá. Os idosos citaram também problemas de saúde, tempo, medo de acidente, preguiça e até a falta de companhia. Foi por recomendação médica que Dona Belina começou a fazer exercícios. Descobriu o vôlei e olha só, deu adeus à depressão, ao desânimo e até as dores foram embora. O médico fez o exame computadorizado. Ele falou assim: Dona Belina, seu coração tá um coração de uma menina de 12 anos. Olha só, que maravilha! Hoje eu sou feliz, eu tenho uma alegria e eu sou forte. Eu consigo tudo. Dona Diva também descobriu os benefícios do jogo. Ela é a mais velha da turma, tem 81 anos. E quem a vê assim, pulando e rebatendo as bolas, nem imagina que pouco tempo atrás ela quebrou a mão e o pé. Eu não tive dificuldade para recuperar. Se eu não venho um dia no esporte, parece que o dia não está completo, né? Dona Esmeralda quer seguir o exemplo da colega. Ela é a mais nova entre os atletas. Aos 60 anos, conta que já teve câncer, AVC e só andava na cadeira de rodas. Depois que começou a fazer atividade física, virou outra mulher. Fisioterapia não resolveu nada. Agora os jogos, para mim, é tudo de bom. Porque me dá uma autoestima, entendeu? Eu tenho pressão alta e aqui eu tô bem. A disposição é só um dos benefícios dos exercícios físicos na terceira idade. Uma pesquisa revelou que pessoas acima dos 60 anos que praticam meia hora de atividade física todos os dias têm menos chances de desenvolver doenças degenerativas. E olha que notícia boa, elas também vivem em média 5 anos a mais do que os sedentários. O esporte traz todo esse benefício, né? Você tem uma qualidade de vida e isso prolonga a tua vida, né? Mas claro que precisa ter muito cuidado ao começar a se exercitar. Nada de sair por aí correndo ou se matando nas academias. Com a idade mais avançada, o risco de queda, lesões e fraturas é ainda maior. Dona Marlene aderiu à atividade física há 1 ano. Os resultados vieram rápido. Perdeu 15 quilos, melhorou os reflexos, a flexibilidade e a disposição para as tarefas simples do dia a dia. Por exemplo, na hora de me agachar, levantar era um sacrifício. Puxa, eu dessa hora de levantar, só Deus sabe que eu subi. Agora não. O meu movimento tornou-se mais rápido. Sim, entendeu? Até para fazer a limpeza da casa, fazer a faxina. A minha mente também mudou muito, o meu entendimento, até o jeito de falar com as pessoas. Eu mudei bastante. O meu ortopedista, o meu cardiologista ficaram muito felizes comigo. Viu só? Nunca é tarde para começar a se mexer e aproveitar os benefícios de uma atividade física. Mas não se esqueça, procure orientação e comece pelos exercícios mais leves, como a caminhada. Aí é só questão de tempo para ficar como essa turma, que se esquece do peso da idade. E hoje eu falo que eu sou mais feliz, né? Eu sou mais feliz, porque eu tenho mais saúde.
A senhora não quer aumentar só 5 anos, não? Eu quero chegar aos 100. Vida longa e com esse espírito realmente de exercício, de querer viver mais e bem, o Link Record News faz uma rápida pausa para os nossos apoiadores e volta em instantes. Até já. Meio-dia, 37 minutos no horário de Brasília. Link Record News de volta com mais informações para você. E uma técnica que transforma brincos e colares em peças raras e tem tirado muitas famílias da pobreza em São Paulo. A ideia é de 3 empresárias que se uniram em uma organização não governamental e fizeram desse trabalho uma fonte de renda para as artesãs carentes. Entre linhas e miçangas, estas mulheres bordam peças exclusivas e rumos de uma nova história. Depois de 3 anos sem emprego e precisando cuidar dos filhos, André encontrou um trabalho artesanal, um meio de sustentar a família, sem precisar sair de casa. Eu estava sem trabalho, cuidando das minhas filhas em casa, já estou 3 anos desempregada. E foi um meio de eu ganhar dinheiro, cuidar delas, cuidar da minha casa. E assim eu estou fazendo. Uma situação parecida com a da Milene, que havia perdido o emprego como vendedora e agora trabalha por conta própria. Eu cuido da minha filha, cuido da minha casa e ainda ganho dinheiro trabalhando com isso. Essa história começou há quase 1 ano. A empresária Marcela queria criar peças diferentes, feitas à mão. Descobriu a ONG Arrastão, um grupo de mães que estavam dispostas a aprender a técnica e ter um trabalho. A nossa preocupação maior no início era sobre a produção. E aí a minha sócia me falou que o Arrastão tinha essa área e que tinham vários colaboradores funcionando, que eles trabalhavam muito bem, que era um projeto muito organizado. Nesse momento a gente viu uma possibilidade incrível de fazer essa parte social, de ajudar. A ONG Arrastão existe há 48 anos. Tem projetos de educação, cultura e capacitação para mais de 6 mil pessoas de famílias carentes na Zona Sul de São Paulo. As mães artesãs ganham por peças produzidas. Este é um trabalho bonito e, de certa forma, multicultural. As artesãs são brasileiras. As miçangas vêm do Japão. São peças especiais feitas de porcelana com mais de 3 mil cores. E esta técnica de bordado usada por elas é antiga. Foi criada por índios norte-americanos. Viajando, você vê bastante essa técnica acontecer, pessoas que já fabricam nos Estados Unidos, na Europa. Daniela ainda está aprendendo a fazer o bordado. Está feliz e empolgada com a nova profissão. Estou amando, né? Amando mesmo. Até então eu não fazia nada, a única pessoa que sustentava a casa era o meu marido. E agora vai ajudar bastante a renda de casa, né? O trabalho feito pelo grupo de mães despertou a atenção desta estilista, que desenhou algumas peças da nova coleção. Traz essa questão, esse cuidado, não só com a consumidora, mas com a comunidade que a gente vive. Não tem nada melhor. E olha só essa imagem. Uma câmera registrou um momento em que um meteoro cruzou o céu de cidades dos Estados Unidos e do Canadá. O vídeo foi feito pela polícia de uma universidade de Wisconsin. Segundo a Sociedade Americana de Meteoros, o fenômeno também foi observado em outros 8 estados norte-americanos e um canadense. Cerca de 185 pessoas disseram ter visto o corpo celeste durante a noite. Imagem realmente muito bonita e que chama atenção, né? Lindo. Bom, não são raras histórias de mulheres que, depois de vários tratamentos mal sucedidos, conseguem engravidar quando finalmente relaxam. Soltam, né, aquela preocupação em engravidar. Pois os cientistas acabaram de provar que o estresse pode sim atrapalhar quem está querendo ter um filho. Após monitorar 400 mulheres em idade fértil, os pesquisadores detectaram 40% menos chance de engravidar naquelas que relataram níveis mais elevados de estresse. O estudo feito pela Escola de Saúde Pública da Universidade de Louisville, nos Estados Unidos, mostra que o estresse impacta a fase ovulatória do ciclo feminino. Dessa maneira, mais do que nunca, manter a saúde psicológica e o bem-estar é considerado tão importante para a concepção quanto evitar, por exemplo, o tabagismo e o sedentarismo.
O estresse pode ainda estar relacionado ao ganho ou perda de peso e até insônia. Fatores que são capazes de alterar o ciclo menstrual, reduzir a qualidade dos óvulos e embriões, aumentar as taxas de aborto e até desencadear doenças relacionadas à infertilidade, como a endometriose. O Link Record News faz uma pausa para os nossos apoiadores e volta em instantes. Até já. Meio-dia, 46 minutos, pelo horário brasileiro de verão, Link Record News de volta à sua tela. E hoje é o Dia Mundial da Internet Segura, uma data para conscientizar sobre o uso responsável da internet. Queremos fazer um alerta sobre o perigo de alguns desafios propostos na rede. Adolescentes que repetem em casa brincadeiras que são um risco à vida. Vamos ver. Brincadeiras mortais ensinadas passo a passo. Os desafios estão entre os vídeos da internet mais acessados por adolescentes. Extrapolar limites. Testar a própria vida. Características de todo adolescente. Um desafio para eles é como cumprir a passagem para a vida adulta. Todas as sociedades, as primitivas, a gente vê com mais clareza. Elas têm um ritual de passagem. Uma hora onde o adolescente passa de criança para adulto. Ele quer provar que ele pode, ele quer provar que ele tem a forma dele, ele tem que descobrir que forma é essa. Olha como ficou minha mão. Em Fortaleza, mais um caso chamou a atenção do Brasil inteiro. Cauã queimou quase metade do corpo. Em 40% dele, queimaduras de 2º e 3º graus, as mais graves. O menino colocou álcool em gel numa garrafa e ateou fogo. Ele tentava reproduzir este vídeo. O pai do garoto gravou um desabafo. Fica o alerta aos pais que redobrem os cuidados com seus filhos. Vejam o que eles andam assistindo, vejam o que eles andam fazendo. Pois eu não gostaria que nenhuma família passasse pela que estamos passando agora. A internet é mesmo uma janela escancarada para o mundo que nem sempre os pais conseguem vigiar. Do lado de lá da tela, um convite ao perigo. Um desafio chamado de coragem, que na verdade é risco. Como influenciar mais? Como vencer essa onda pelo diálogo? Respostas que Isa busca diariamente. Eu fiquei entre a dúvida de proibir ou, enfim, conversar sobre aquilo. E, de novo, a melhor saída é a conversa. No vídeo que o filho de 13 anos assiste, estão rapazes mais velhos. Um deles é submetido a permanecer com a cabeça dentro de um preservativo cheio de água. Na minha época, sabe qual era o desafio? Jogar ovo. E mesmo assim eu não podia, porque se eu fizesse, ó... E o que te leva a assistir isso? Porque eu sou fã, assim, mesmo do canal, mas nem sempre todos os vídeos vão ter igual. Esse aqui teve 4.700.000 views. Quer dizer, muita gente dando clique em bobagem, né? Guilherme passa a maior parte do tempo conectado aos desafios que viralizam na rede. Hoje em dia você pergunta para uma criança o que ela quer ser, não é mais médico, advogado, é youtuber, né? São os novos formadores de opinião, então eles no mínimo precisam se atentar em que eles estão influenciando. Guilherme já foi desafiado. Sim, teve vários, enfim. Você acaba se recusando a não fazer aquilo que o grupo está querendo, você pode ser excluído. A psicóloga explica que um relacionamento aberto entre pais e filhos pode determinar o senso crítico de cada adolescente. Os pais têm que ensinar os filhos a dizer não. E como é que se ensina a dizer não? É ensinar a ter crítica. É quando você vê um programa de televisão, você poder comentar com ele o que você acha certo, o que você acha errado. É numa linha de ensinar a criança a pensar. E ela relembra, os desafios que colocam a integridade em risco também estão fora da internet. Uma época em que todo mundo entrou na faculdade, está feliz, e tem aqueles rituais de vamos beber até quando você aguentar. Isso dá como alcoólico. Ele entender o limite dele, ele aprender a dizer não. Quase sempre a motivação é ser aprovado.
Foi o caso do garoto de 13 anos de São Vicente, no litoral paulista. Ele morreu diante de uma câmera enquanto fazia o desafio da asfixia mecânica. Esse desafio... Em consultório, pediatras têm orientado os pais sobre o jogo que consiste em provocar um desmaio. Quando você interrompe esse fluxo sanguíneo, na verdade, você está fazendo um estrangulamento e isso vai diminuir a oxigenação para o cérebro, né? É como se fosse um AVC. Até os que parecem inofensivos podem ser fatais. Como, por exemplo, engolir uma colher cheia de canela em pó em 1 minuto. A canela é um pó cáustico, ele faz corrosão e também ele é feito de celulose. Então, quando a pessoa engole, a gente tem que lembrar que a via aérea e o esôfago, tudo muito perto. E em vez da criança só engolir, ou o adolescente, ela pode aspirar esse pó de canela. Famosos desta geração já aceitaram colocar a maior quantidade de marshmallow na boca enquanto repetiam o nome do que eles chamavam de brincadeira. A criança ou adolescente está tentando falar, dá um puxo ar e ela pode aspirar e o marshmallow ir parar na via aérea e aí isso leva a sufocamento. Intoxicação e sufocamento também podem acontecer com um desafio semelhante. Adolescentes precisam engolir uma goma que as crianças costumam brincar. Um dos desafios mais comentados no mundo é o da fita adesiva. Os participantes ficam presos por 3 minutos. Eles têm o mesmo tempo para escapar. Foi assim que um garoto de 14 anos sofreu graves ferimentos na cabeça. O resultado, um aneurisma cerebral e danos definitivos para a visão. Perigos antigos que estão na moda. Uma febre entre os adolescentes que pode não ter volta. Para essa geração, dizer não ao risco de morte é, entre todos, sem dúvida, o maior desafio. Eu não preciso provar nada para ninguém. Na minha opinião, o maior desafio é dizer não, mas convencer o adolescente que aquilo que ele está assistindo é diferente da realidade. São lesões que podem destruir uma vida. Nossa, que absurdo, né? Que absurdo. Tipo de brincadeiras, né? Bom, e agora a gente convida então o editor de mídias sociais da Record TV, Rafael Calisto, para falar um pouco também dessas bobagens e do que as pessoas são capazes de fazer em troca de cliques e views, não? Exatamente. Bom dia, Lidiane. Bom dia, Marcela. Boa tarde, Boa tarde, né? Verdade. Boa tarde para você que está assistindo a gente. Olha, eu vou ser muito sincero para você. Eu, quando era criança, não existia YouTube. O YouTube é relativamente recente. Eu já estou nos 30, né? Então não tinha YouTube. Mas se eu fosse criança hoje, é bem provável que criança é assim mesmo, cara. Você vê os seus ídolos ali fazendo, você fala, tá bom, então eu vou fazer o desafio do sufocamento, pôr fogo não sei aonde. É perigoso, mas criança não tem esse filtro, né? Você não pode esperar que a criança saiba que pode fazer mal. Então, daí qual necessidade surge nesse mundo moderno nosso? Regularizar isso, né? Como a gente faz a internet ficar mais segura. Por isso que hoje é o dia da internet segura, está sendo celebrado, digamos assim, ou está tendo evento em vários países do mundo ao mesmo tempo, inclusive no Brasil, aqui no Brasil, em São Paulo, né? Está sendo transmitido pelo YouTube, tem até youtuber famoso, o Luba, que está para fazer, ele está acho que com 3.800.000 inscritos, ou seja, é um rapaz que tem influência sobre muita criança, sobre muito jovem, está participando para falar sobre isso, é promovido pela SaferNet, que é um órgão que cuida mesmo da internet ficar um lugar ali mais seguro para todo mundo, né? Então é legal todo mundo ficar consciente sobre isso em casa. Vocês têm filho, neto, sobrinho, fica de olho, dá uma instruída nele, porque não é fácil. É claro que a criança vai ver um desafio desses, ela quer participar, ela quer fazer parte da brincadeira. Tem desafio que é tranquilo, bobo, jogar a garrafa de água, sabe, para ela cair para cima, da estátua. Tem vários que são super bobinhos, mas alguns podem sim ser perigosos. A internet em si não é um lugar muito perigoso, mas ela pode ser. Então fique de olho, por favor. Instrua as suas crianças em casa.
Inclusive é o tema da nossa enquete de hoje, né? Que a gente pergunta se você já foi vítima de algum crime pela internet. Você pode continuar participando com a gente a respeito dessa questão, perguntando então sobre esse tema. Agora, tem um outro caso que chamou muita atenção, que repercutiu, que para nós aqui da capital é uma coisa muito estranha. Mas para quem vive no interiorzão, tipo a nossa editora-chefe, é uma coisa mais comum, a Aline Rocha. Pois é, eu fiquei sabendo que no interior isso é comum, fiquei sabendo hoje também, tá? Apesar de ter crescido no interior de Minas Gerais, lá não tem isso, tá? Eu fiquei sabendo que em São Paulo. Qual é a grande coisa aqui nessa história? Além da internet poder ser perigosa, pode ser perigoso tomar refrigerante num saquinho de plástico. Não sei, aí a gente pode chamar alguém que seja mais especializado né, se tem alguma bactéria, alguma coisa para a saúde, mas que eu achei bizarro, uma pizzaria entregou o refrigerante junto com a pizza para o cliente em uma sacola. Só que não a garrafa PET numa sacola, ele virou a garrafa PET na sacola e deu um nó. Eu achei o fim do mundo isso. Eu falei, por que esse cidadão fez isso? Eu acho que eu descobri por que ele fez isso. Por quê? No comentário, olha lá, se a gente colocar, acabo de fazer um pedido com vocês, pedi uma pizza caipira. Isso. Se isso só acontece no interior, então é isso. Não sei se é para economizar Já veio o pacote, então. Tem a história da garrafa retornável, né? Aquele vasilhame, não sei se tem a ver, mas qual é a grande questão? Esse rapaz que fez o post, ele foi ator mirim das Chiquititas, viu? É que ele virou, sei lá, comissário de bordo ou algo do tipo, mas ele era um ator mirim, viu? Fui procurar o post sumiu, acho que ele deletou. E a página da pizzaria também sumiu. Acho que eles deletaram a página por conta do buzz, né? Como a gente chama, da repercussão, exato. Se é comum ou não, eu não sei, mas é bizarro. Achei muito estranho. Muito. Porque tem uma questão de higiene mesmo, né? Porque você coloca o refrigerante num saco plástico e outra, sai o gás, né? Que é uma das grandes preocupações. Xoxo, né? Fica meio xoxo, exatamente, o refrigerante, né? Então eu conhecia, eu acho que é uma única marca até que é vendida ainda em supermercado, tudo, mas é um suquinho, um suco, acho que tem até um pouquinho de soja, que a criança pega, espeta ali o canudinho, mas é uma embalagem pequenininha, que é feita há bastante tempo para isso. Agora, dessa forma, abrindo uma garrafa, virando num saco. Exato, parece aquele saco que você pega a fruta, né? Você coloca a banana aí dentro, tem aquela cara de saco transparente de mercado. E o que as pessoas comentaram? Teve gente que já conhecia essa prática, que falou, não, isso é super comum ou não? Todo mundo ficou horrorizado. Foi isso que eu fui buscar, mas o post saiu do ar, Marcela. Eles deletaram, perdi todos os comentários. Então eu fiquei meio assim, mas... Se você que tem aí, sabe um pouco sobre isso, manda pra gente aqui, usa a hashtag, manda no WhatsApp. A gente quer saber um pouco mais. Parece que em algumas regiões do nosso estado isso acontece. Aqui na capital eu nunca vi. Que não vire moda, né? Segundo a nossa editora, quando ela era novinha e vivia no interior do Mato Grosso do Sul, isso era frequente, até porque os vasilhames, na época, eram de vidro. Então, tinha aí a explicação do estabelecimento permanecer com aquele vasilhame de vidro e mandar, então, o líquido para a pessoa. Mas hoje, dificilmente, né? Ter garrafa de vidro. Eu até tenho uma brincadeira aqui falando sobre isso, que poderia, então, ser um saco retornável, que você usar. Você consumiria aquele refrigerante, aí você volta com o saco. Você pode pôr mais, por favor? Pô, só não pode mudar o sabor, né? Porque uma laranja, outra guaraná, começa a ficar misturado, da mistureba ali, não é legal. Tá, mas a garrafa PET está aí para isso. E o nosso último assunto de hoje é uma besteira que acontece sempre com os jornais. Nós, enquanto jornalistas, a gente está sempre de olho nisso. O Boston Globe, que é o jornal da cidade de Boston, é a região onde fica o New England Patriots, que foi o time que ganhou o Super Bowl. Foi uma virada histórica, foi de 28-3 para 34-28, né? Eu brinquei ontem aqui, falei, seria como se a seleção brasileira virasse o 7-1 para 8-7. Só que o jornal tem horário para terminar e fazer a capa. E eles fizeram a capa quando o time estava perdendo. Aí eles viraram o jogo e saiu o jornal para todo mundo no dia seguinte com a história errada. Nossa, mas não pode, O time de azul ganhou, no caso aqui, tá, gente? Foi o time que virou. Eles fizeram aquela história, né? atrasado. Não pode contar a vitória antes, realmente, do último apito. Se eu não me engano, alguma revista deu a capa que a Hillary tinha sido eleita. Eu acho que foi a Time, não foi? Errou a capa. Teve alguém que errou a capa, viu? E acontece muito, tem horário de fechamento que a gente chama, que é quando você encerra, você desenha a capa e manda para a gráfica. Se você mandou para a gráfica e o fato mudou, já era. Foi esse caso aqui. Foi a Newsweek aqui, ó, a nossa editora tá falando, tá de olho. Ela sabe tudo, sabe de vasilhame, sabe de capa de revista. Foi a Newsweek
imprimiu antes do final que o Trump virou e ganhou. Então, cuidado, né? O Boston Globe é o jornal do Spotlight, não sei se vocês lembram, aquele filme que concorreu ao Oscar, super filme, né? O Spotlight, é do Boston Globe, ou seja, um jornal muito respeitado, mas acontece. E principalmente aí, né, Super Bowl. A internet está aí para isso, né? Então dá para corrigir online, pelo menos. Muito bem, é o máximo muito que bem. dá para fazer. Tá ótimo, Legal, Calixto. Então, obrigada pelos destaques de hoje. Amanhã, mais novidade das redes aqui. Com certeza, sempre tem, não para, né? Então amanhã a gente volta com mais notícias para vocês. Até amanhã. Até amanhã. Bom, esta edição do Link Record News fica por aqui. Se você quiser sugerir algum assunto para o jornal, compartilhar algum tema que foi abordado aqui, principalmente o refrigerante no saquinho ou outras matérias que nós abordamos, fique à vontade. Mande uma mensagem para o nosso WhatsApp, participe nas redes sociais, use para isso a hashtag Link Record News. Acesse também a nossa página no Facebook, no nosso Twitter, entre na página da Record News no portal R7. Lembrando que o Link Record News vai ao ar em 2 edições, às 11 da manhã e às 3 da tarde. Record News, informação para você crescer. Até mais. Tchau.